Muito bem, agora sim, nós continuamos repercutindo, então, a CPI da pandemia. Estamos agora com o cientista político Magno Kaur, que participa conosco ao vivo para falar dos desdobramentos da investigação. Boa tarde, Magno. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela sua participação, estar ao vivo conosco. Qual é a expectativa aí para os depoimentos da CPI nesta semana? Ouvimos a Luciana Verdolim detalhando todos os depoimentos esperados para essa semana, como eles devem impactar no quadro geral até agora. Uma novidade que começa a ser explorada nessa semana é a entrada de alguns participantes das administrações estaduais. A gente tem Marcelo Campelo, que era da administração do Amazonas, era o secretário de saúde do Amazonas. A gente tem também Wilson Witzel, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. É um desdobramento novo do foco da CPI, que por muito tempo ficou ali na esfera federal. A gente viu investigações ou conversas com ministros, ex-ministros da saúde. Nós vimos pessoas que participaram da gestão do Ministério da Saúde, e a CPI agora começa a abrir outras frentes. A gente vai poder entender um pouco melhor o que aconteceu no Amazonas, trazendo um foco que estava na administração local e não só de quem participava dessas articulações do lado do Ministério. A gente vai poder entender melhor também o que aconteceu no Rio de Janeiro, um dos estados mais impactados pela pandemia. A gente tem outros players, tem gente do TCU vindo falar. Temos também alguns fatos novos, como os pedidos de quebra de sigilo, alguns concedidos, alguns negados. A CPI vai avançando um pouco, apesar de ter tido uma desanimada ali. Acho que a CPI começou com muita expectativa e na última semana, nas últimas 2 semanas talvez, as expectativas tenham sido baixadas um pouquinho. A minha visão é que na próxima semana a CPI abre novas frentes e com isso a gente pode ter novas coisas, novas informações, muitas novidades chegando não só para os espectadores atentos da TV Senado, mas como todo mundo que está na expectativa de que a CPI produza algum relatório realmente impactante para a sociedade brasileira. O senhor citou o Marcelo Campelo, que é ex-secretário de Saúde do Amazonas, né? Ele é considerado uma peça-chave na investigação sobre esse colapso de oxigênio no estado. Qual deve ser o posicionamento dele diante da CPI? Olha, a expectativa é que a gente veja mais um episódio em que dirigentes municipais e estaduais empurrem a conta para o governo federal, como a gente viu anteriormente o governo federal empurrando a culpa para estados e municípios. Não deve haver muita surpresa. Eu me surpreenderia muito de ver o ex-secretário Marcelo chegar na pandemia e dizer, olha, chegar na CPI e assumir a culpa. A gente deve ver mais um jogo desse xadrez midiático de narrativas entre governo federal, governos estaduais, um tentando atribuir a culpa ao outro. A expectativa é que a gestão da CPI, a gestão da doença no Amazonas, tente dizer, olha, nós fizemos o que era possível, nós alertamos as autoridades, que, aliás, é um papo que vem desde lá de trás de janeiro, né? O pessoal que estava trabalhando na frente do Amazonas, no governo estadual principalmente, dizendo que fizeram todos os esforços possíveis, que alertaram, inclusive, outros estados de que a situação no Amazonas era periclitante, que houve contatos com a empresa fornecedora, que houve contatos com membros do governo federal, que houve contatos com membros de outros governos estaduais, esclarecendo que a situação no Amazonas era periclitante, que precisavam de ajuda que não chegou a tempo. A gente viu o governo federal dizendo que todos os recursos possíveis haviam sido disponibilizados e que havia um esforço constante do governo federal para que a situação não chegasse àquele nível calamitoso que resultou, inclusive, em mortes. A gente deve ver, então, o ex-secretário de Saúde de Manaus dizendo, olha, do nosso lado também foi feito o possível, a gente alertou com antecedência que estávamos prestes a entrar em uma situação calamitosa, no entanto, nada foi feito. Ficamos aqui a esperar ajuda que não chegou. No final das contas,
cabe, em tese, à CPI apurar as responsabilidades, porque de cada player que a gente for enxergar, tanto do governo federal quanto do governo estadual, na minha visão, o que a gente verá é um empurra-empurra, um dizendo que não estava, a responsabilidade não estava com ele, e outro dizendo que a responsabilidade estava com o outro. Então, a gente não deve encontrar nenhuma novidade nesse sentido. A novidade será, no entanto, que a gente terá um representante de uma outra esfera de governo trazendo uma visão talvez contraditória com aquela que a gente viu anteriormente com representantes do governo federal. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.